Para a ordem de venda, funciona exatamente da mesma forma, ok? Eu consigo emitir uma ordem de venda um valor um pouco acima de 46,95, que seja 48, mas como eu estava explicando para o Borô agora, na venda é um pouco diferente, tá? Se eu coloco uma ordem de venda muito acima do preço que ela está atualmente, a XP ou a corretora que seja, ela vai bloquear essa ordem. Ela não vai ser registrada na bolsa. Ela tem um certo limite, uma porcentagem que é delimitado pela área de risco da corretora, ok? Vamos fingir aqui que é uma ordem a mercado, uma ordem de venda a mercado, e funciona exatamente da mesma forma. Agora entra a parte que é um pouco diferente, é um pouco mais complicadinho. Que também existem, da mesma forma que existem as ordens de compra e de venda, tem as ordens de start. Tá? Que, por exemplo, aqui fazendo uma ordem de compra start. Como eu falei, que a corretora ela serve como esse intermediário, existe um pequeno delay entre a ordem sair da corretora e chegar até a bolsa de valores. Antigamente, bem antigamente, as ordens eram feitas através de telefone, né? O pregão viva voz. Ficava um gritando de um lado, falando para o outro comprar ou vender. Hoje em dia, tudo isso acontece de forma digital. Tá? É bem mais rápido, bem mais dinâmico, mas continua ainda tendo alguns delays. Então, para isso, como que a gente pode montar uma estratégia com compra start? A gente estipula preços de compra caso a ação suba. Por exemplo, pegando o exemplo da Vale que a gente tinha falado, você está comprado com a ideia do analista, que a ação vai chegar a R$ 61, mas você não tem certeza ainda se ela vai subir tanto desse jeito. Então você pode colocar uma ordem de compra, por exemplo. Eu vou comprar Vale a partir do momento que ela bater R$ 48. Se ela quebrar essa barreira de R$ 48, então vale a pena eu entrar comprado nela. Caso contrário, não. Aí, essa ordem de compra, como tem um delay para ela chegar até a bolsa de valores, você seleciona o preço de disparo e o preço limite. O preço limite, quando a gente fala de uma ordem start de compra, é o preço que, vamos supor que por uma ocasião de muita volatilidade, essa ação passa de 48 para, vamos supor, 48,50 antes da sua ordem ser registrada na bolsa. Se isso acontecer e você não tiver o preço de limite maior, a sua ordem não vai ser executada e você vai perder essa oportunidade. Agora, se você colocar um preço limite de, vamos supor, R$ 49, a sua ordem, a sua ordem vai ser executada até o limite que a ação chegar a R$ 49, entre esse espaço de delay da ordem sair da corretora e chegar na bolsa de valores. É, é basicamente para isso que serve a configuração de ordem start, você ter esse gap de oportunidade, né? Você abrir mais esse gap de oportunidade. Porque da mesma forma, voltando aqui, na boleta de compra, sem a ordem start, se eu colocar preço maior, ele vai ser executado na hora, de qualquer forma. E também, voltando aqui, falando no cenário contrário, tá? Se o preço cair. Vamos supor, eu quero comprar Vale, mas eu acho que ela cai mais antes de começar a subir. Da mesma forma, eu vou colocar aqui, vamos supor, R$ 44 e o preço limite de 45. A única coisa que serve essa ordem de compra start
é você ter esse alisamento com para você se proteger desse gap que tem entre a sua ordem sair da corretora e chegar na bolsa de valores. E por fim, tá, temos a questão da ordem stop. Tá? Vamos supor aqui da ordem de venda stop. O stop ele tem uma função que é zerar a sua posição em determinado ativo, ok? Sendo com ganho, sendo com perda. Então, na ordem de stop gain, que seria você encerrar sua posição com ganho, é que, por exemplo, eu acho que Vale vai chegar a R$ 61. Então, eu coloco a ordem a R$ 61 aqui. Eu não estou preocupado com, nesse caso, com dividendos, com nada desse tipo. Eu estou preocupado apenas com a valorização do preço da ação. Pensando nisso, eu acho que ela vai chegar a R$ 61 e nesse ponto ela já vai estar cara e não vale mais a pena para mim ter essa ação dentro da minha carteira. Da mesma forma que tanto para ordens de compra como de venda, existe esse delay. Eu coloco aqui, no caso da venda, tá, um preço um pouco mais baixo para eu ter esse gap que se a ação subir a 60, opa, coloquei 61 de novo aqui. Se a ação subir a R$ 61, mas por uma questão de volatilidade acima do esperado, ela caia de novo para 60, antes que a ordem seja registrada na bolsa, a sua ordem vai ser executada da mesma forma, porque você tem essa segurança. O stop loss serve para, por exemplo, limitar a sua perda no cenário contrário. Você acha que, por exemplo, cara, eu estou investindo em Vale, mas eu não tenho certeza se ela vai subir mesmo. Eu li as análises, vi as recomendações das casas de análise, mas eu ainda tenho medo. O máximo que eu consigo suportar de perda nessa ação é que ela vá, por exemplo, a R$ 35. Então, se a partir do momento que você envia uma ordem de compra dessa ação a 46,95 e monta um stop loss, né, que seria o limite da sua perda, a R$ 35, você não precisa entrar no home broker, não precisa abrir nenhuma outra boleta, que no momento que ela bater R$ 35, você vai emitir uma ordem de venda dessa ação para você se desfazer dela. Esse é o limite de perda que você pode ter quando você compra uma ação. Aí, respeitando a questão do preço limite, aqui você coloca um valor um pouco mais baixo para você conseguir enviar essa ordem da mesma forma. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão das boletas? De repente eu posso ter passado um pouco mais rápido em cima de alguma questão aqui e ficou um pouco tudo para vocês? Se tiver, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para abrir o chat. Você consegue ver, Iborão? Não sei como é Eu que faz para consigo abrir o ver, chat. ninguém fez nenhuma pergunta até agora, mas eu acho que seria legal você explicar por que às vezes você perde uma ordem em delay. Eu acho que é momento da gente falar um pouco dos algo traders. Bom, os principais casos que a gente vê, né, quando você tem essa perda de delay, essa perda, né, de não enviar uma ordem para a bolsa por conta desse delay da corretora para a bolsa de valores, é justamente a questão de alta volatilidade, que aconteceu muito agora nessas últimas semanas com a questão toda essa questão do Covid-19, né, que deu 6 circuit breakers na bolsa que acabou levando o preço muito abaixo de uma forma muito rápida, muito abrupta. E algumas pessoas enviavam ordens de venda que no momento que ela enviava, o preço já estava muito fora do que ela tinha colocado. E essa ordem simplesmente não entrava. E às vezes a pessoa envia essa ordem e nem confere se ela foi executada ou não. E a cabeça acaba perdendo muito mais dinheiro do que estava esperando por conta disso. E num cenário de estresse muito alto, como que a gente viu nessas últimas semanas, é muito importante você ter essa proteção
você ter um algoritmo que vai te possibilitar enviar a ordem, mesmo que. Opa, apareceu uma coisa aqui. Posso clicar em aprovar aqui, Boro? Deixa eu ver aqui. Desculpa, eu não entendi, Saul. Não, aqui apareceu uma notificação aqui para mim da plataforma de chat que a gente está usando, só para aparecer uma setinha aqui para escrever, mas enfim. Basicamente é isso, tá? Você poder ter esse robô, né? Que a ordem stop é basicamente o robô que vai conseguir enviar a ordem para você dentro desse limite. Você tem alguma uma observação a mais para fazer, Boro? Não, observação nenhuma nesse momento. Eu sei que você ainda vai falar da questão de custos e essas coisas. Isso. E aí eu acho que a gente pode abrir para as pessoas também perguntarem o que elas quiserem, qualquer dúvida que tiver, enfim, das mais bobas que possam parecer. Bom, deixa eu fechar isso aqui. Então, pessoal, é, de maneira geral, tá? É assim que funciona a operacionalização de uma compra e venda de uma ação. E após você realizar uma compra de uma ação, chega no seu e-mail uma nota de corretagem. Vou abrir aqui para vocês verem. Essa aqui é a aparência de uma nota de corretagem. Aparece o nome da corretora, seus dados pessoais e, por fim, aqui embaixo, o ativo que foi negociado. Negociação em Bovespa, operação de compra, tá? Compra e venda, operação de compra no mercado à vista, de Vale. Tá? Foram 100 ações a R$ 50,53. Aí, pessoal, voltando ao que pouco que eu tinha falado lá no começo, quando a gente estava falando dos custos, né, que muitas vezes não vale a pena você entrar no mercado fracionário, justamente por conta que às vezes o custo acaba comendo muito a parte da sua parte do rendimento. E aqui, na nota de corretagem, a gente consegue ter acesso a esses custos. Aqui, o resumo dos negócios, a gente vê o valor da nossa compra à vista. E aqui no resumo financeiro, que começa as notícias ruins. Que aqui a gente consegue ver a primeira taxa cobrada, que é a da clearing. É interessante primeiro contextualizar para vocês o que é uma clearing. Basicamente, a clearing é uma câmara de liquidação e custódia. Tá? Até o final de 2018, existiam três clearings no Brasil, né, que são as clearing houses que fala, que era a Selic, a Secretaria Especial de Liquidação e Custódia. Ela servia para custodiar e liquidar todos os títulos públicos federais. Porque atualmente, como eu falei para vocês, é, quando você compra um ativo, sendo por uma corretora, sendo por um banco, esse ativo não está custodiado na corretora em si, mas sim nessas clearings lastreadas no emissor, ok? Então, quando você compra um título público federal, aquele título não está dentro da bolsa, não está dentro da bolsa não, perdão, não está dentro da corretora, ele está dentro da Selic, tá? Que é a Secretaria Especial de Liquidação e Custódia. E existia também outras duas clearing houses, que era a CETIP, que custodiava e liquidava todos os títulos privados, que seria os CDBs, as debentures, títulos de crédito privado no geral e operações de swap também, tá? Com exceção da CBLC. O que é uma operação de swap, né? Eu vou só falar por cima aqui para não ficar uma interrogação. O swap é uma das modalidades de operação em derivativos. Tá? É uma questão um pouco mais complexa, mexe um pouco com o mercado futuro, mas basicamente você está trocando indexadores em algum título. Pode trocar, por exemplo, uma taxa pré por uma taxa pós estabelecida ou vice-versa. Depende muito da sua estratégia. Mas, por exemplo, por que que a CETIP custodiava tanto títulos privados como
operações de swap, porque é muito comum ver, por exemplo, CDBs, que é uma expressão que a gente usa, né? CDBs swapados, que são CDBs que tinham um tipo de remuneração que você troca através de uma operação de swap, que seja pós para uma pré e vice-versa, é, esse tipo de operação. E por fim, a terceira clearinghouse que existia era a CBLC, que já era incorporada à Bolsa de Valores naquela época, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, que custodiava e liquidava todas as operações de bolsa, né, compra e venda de ação, e todas as outras operações de derivativos. No final de 2018, o Bovespa, né, que era a nossa antiga Bolsa de Valores, juntou com a CETIP e formou a B3, né, que a gente conhece como Brasil Bolsa e Balcão, né, que é a sigla da B3. E atualmente existem apenas duas clearing houses vigentes no mercado brasileiro, que é a Selic, que ainda se serve para custodiar e liquidar títulos públicos federais, e a própria B3, incorporada pela CBLC, pela CETIP. Então, pessoal, essa taxa que a gente vê aqui, taxa de liquidação, nada mais é do que uma taxa que você paga pelo serviço da CBLC de estar liquidando a sua ação comprada, tá? De estar transformando o seu dinheiro em ações da Vale. Ok? Por fim, aliás, segundo ponto, né, a gente vê aqui a parte da bolsa, que aqui já é uma taxa, a gente vê os emolumentos, que muitas pessoas não sabem o que são os emolumentos. Basicamente, é uma taxa em cima do custeio da operação da própria bolsa, tá? Da operação de compra e venda que você faz. Então, em cima, na clearing, é uma taxa que você paga para custodiante do ativo, no caso, CBLC, quando a gente fala de ações, e quando a gente fala diretamente da bolsa, são os emolumentos, né, que são as taxas que você paga para o custeio da operação de compra e venda. E por fim, né, os custos operacionais, tem aqui que a gente vê a taxa operacional de 18,90, que a taxa operacional nada mais é que a taxa de corretagem, tá? Ela, como eu falei, a corretora é essa ponte, ela liga o investidor ao ativo. Para ela fazer esse trâmite, né, de pegar essa ordem e registrar ela na bolsa, ela cobra uma taxa específica, que nesse caso é um 18,90 por ordem, tá? É, isso, essa taxa de 18,90, ela varia muito de corretora para corretora, tá? E ela sempre tem essa taxa fixa quando você faz a operação por conta. Você entra no home broker igual eu mostrei para vocês. Escolhe a ação, escreve o código, faz a sua ordem start, stop, ou de repente só a ordem de compra e venda padrão. Aí você paga essa taxa de 18,90. Tem outro método de que você pode investir em ações através da corretora, que seria através da própria mesa de operações. Que nesse caso, quando você investe através da mesa de operações, todo esse operacional sai da sua mão. Você não precisa digitar o nome da ação, entrar no home broker, nada disso. Você fala para o seu assessor qual ação você quer, a que preço e quanto tempo você está disposto a deixar a ordem registrada na bolsa. E todo esse operacional é feito pelo assessor. E nesse caso, a taxa operacional segue a tabela Bovespa de corretagem, que é 0,5% do valor investido. Ok? Essa é uma taxa que o próprio Bovespa delimitou, e é assim que funciona para todas as operações feitas através de mesa. Ok? E por fim, a gente tem os impostos e outras taxas, né, que a corretora é, às vezes cobra em cima de algumas operações. E no total a gente vê despesas de 21,64. Aqui, pessoal, vale a pena ressaltar também que um dos motivos de mostrar a nota de corretagem é para falar a respeito da tributação, tá? Que é uma parte muito importante que pega muitas vezes pessoas desavisadas quanto a isso. Quando a gente fala de mercado de ação, existem
dois tipos, basicamente, né? Dois tipos de operações. Tem as operações de day trade e as operações de swing trade. Tá? Basicamente, as operações de day trade são operações de compra e venda realizadas no mesmo dia, que você comprou de manhã e vendeu à tarde, por exemplo. E as de swing trade são as outras operações que você faz em dias separados. Você comprou hoje, vende daqui uma semana, um dia, um ano, enfim. São essas outras operações na bolsa. É, nesses dois casos, falar primeiro das operações de swing trade, tá? Que são as que mais ocorrem. As operações de swing trade, vocês têm que pagar um imposto de renda sobre o lucro numa alíquota de 15%. Só que tem duas pegadinhas na questão da tributação de swing trade. A primeira delas é que você não precisa pagar imposto de renda sobre a venda de ações de swing trade se a sua venda mensal for abaixo de 20 mil reais. Okay? Não importando quantas ações você vendeu, se teve lucro, se teve 1000% de lucro, se foi 5%. Se você vender abaixo de 20 mil reais, não tem a necessidade de você pagar a DARF. Aí entra outra pegadinha, que o imposto de renda da venda de ações, você tem que pagar ele, né, e ir atrás dele por conta. Então, tem um documento que a gente chama de DARF, que é Documento de Arrecadação da Receita Federal, que você tem que entrar no site da Receita, procurar por esse documento e preencher todo ele com os dados da sua venda. Entretanto, no momento que você vai fazer preencher a DARF, você pode usar esses custos e despesas para abater do montante que você faz a declaração do imposto, tá? E lembrando, né, que se você só tem que se preocupar com isso se a venda exceder os 20 mil mensais, tá? Não importa se você vai vender menos de 20 mil em uma ação, duas, três, é o montante do mês, ok? E a data limite para você emitir essa DARF é o último dia útil do mês subsequente. Então vamos supor que eu vendi 25 mil reais de ações da Vale no mês de maio, com lucro. Então eu vou ter que emitir até no máximo o último dia útil do mês de junho a DARF referente ao lucro que eu obtive nessa operação. Ok? Bom, basicamente é isso. Então a gente consegue ver que com essas despesas de 21,64, o valor que eu preciso ter na minha conta dentro de 2 dias, né, que é o período que a ação é liquidada, né, que o seu dinheiro deixa de ser dinheiro e vira ação da Vale, o dinheiro que eu preciso ter no final desses 2 dias não é mais só 5.053 reais. Subindo aqui, é o preço integral das ações, mas sim 5.076,20 reais. Vai falar, Bruno? Isso, Saul, nós temos aqui duas perguntas. A primeira pergunta é do Carlos. Ele está perguntando o seguinte: no caso de mercado fracionário, as taxas são as mesmas? Sim, as taxas são as mesmas, tá? Isso falando a respeito da XP, tá, que é a corretora com a qual eu trabalho. Das outras eu não tenho propriedade para falar, mas se você vai enviar uma ordem de 5 mil ações ou uma ordem de duas ações, você vai pagar de corretagem R$18,90 para a corretora, né? Aí, de qualquer forma, independente da corretagem, vai ter todas essas outras taxas de liquidação e as taxas da própria bolsa também. Ok, tem uma pergunta aqui do João Paulo. Abaixo de 20 mil reais de lucro não se declara. É isso? Declaração do imposto você sempre tem que fazer, né? Declaração do lucro. Agora, pagar a DARF é outra história. Você não tem a necessidade de pagar a sua DARF se você fez uma venda abaixo de 20 mil reais. Ok? Aí, pessoal, também vale a pena mostrar para vocês. Eu tenho outro documento aqui que às vezes
na própria questão de declaração de imposto de renda, o investidor, ele precisa do seu extrato financeiro, né, das instituições que ele tem conta. E às vezes ele procura o extrato das ações na corretora e não consegue achar. E ele não consegue achar justamente porque essas ações não estão na corretora, sim na sua bolsa. Então aqui, ó, como é que a gente faz para achar o extrato das suas ações? A gente entra no site da B3, no site da própria B3, vou dar um zoom aqui, ó. Entramos no site da B3 e logo abaixo tem aqui o canal eletrônico do investidor. Nós clicamos nele aqui, se for colocar o CPF e a senha, já vai direcionar para o seu próprio login do canal eletrônico do investidor. Todo mundo que tem conta em uma corretora precisa abrir conta no SEI, ok? Para poder ter acesso aos seus extratos. Isso tanto falando das ações da XP, de qualquer outra instituição, se você tiver em mais de uma instituição, ok? E lá já vai aparecer um consolidado de toda a sua posição em ações. Aqui eu peguei um extrato meu, tá, do ano passado, só para mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Aqui 3 ações que eu mantinha ano passado. Itaúsa, preferencial e ordinária, um pouco de ações da Mills. E todas as informações, inclusive dos proventos em dinheiros creditados no mês. Para imposto de renda, às vezes, se você faz por conta ou de repente delega para uma corretora, esse tipo de documento é muito importante. Muitas vezes as pessoas se enganam, né, de procurar na corretora, mas o local que você deve procurar é exatamente no próprio site da B3. Pessoal, basicamente, eu acho que o intuito era mais mostrar essa questão de como funciona de fato a operação, desde a questão de escolher uma ação até você comprar ela ou vender e pagar e emitir a sua DARF, mas mostrar para vocês como é que funciona. Se tiver mais alguma dúvida aí que a pessoa queira compartilhar, podem fazer, tá? Porque de maneira geral é uma coisa simples, né? Se depois você pega a prática, é algo simples, mas que às vezes deixa as pessoas meio inseguras porque tem muitos passos, né? Tem muitas coisinhas que precisam ser observadas. Se tiverem mais alguma dúvida. Ó, pessoal, eu acho que é interessante agora vocês questionarem qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, ah, da mais simples possível até a mais complexa, por favor, escrevam, fiquem à vontade. Saul, nós temos aqui a primeira pergunta da Luana, dizendo o seguinte: o imposto é pago a partir de. Ah, não, isso acho que ela está só explicando. Tem algum valor que vocês consideram? Ah, tá aqui. O João Paulo está perguntando: tem algum valor que você considera sendo um valor mínimo para começar a operar com o mercado acionário, para começar a comprar ações? João, um valor mínimo pré-estabelecido não existe. Tá? A gente fala que muitas vezes não vale a pena você começar a investir diretamente em ações com pouco dinheiro por causa dos custos, né? Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer uma carteira muito diversificada com as ações tendo um montante mais baixo, tá? E aí, pessoal, isso é uma das formas de você investir em ações, tá? Também tem outras formas de investir em ação, que pode ser, por exemplo, através de fundos de investimento, através de, por exemplo, clubes de investimento também. E o que acontece? É um pouco mais simples investir nessas duas categorias, principalmente porque a gente fala que é mais recomendável para quem tem um montante de investimento um Aí, pouco menor, porque num fundo de investimento, primeiro de tudo, tem um gestor senta do qualificado meu ladinho. que está fazendo toda a seleção das ações, que está fazendo esse acompanhamento. Vai jogar no seu pet? Ele. Posso ganhar dinheiro pra você no seu pet? Peraí, que estão falando aqui.